A paz do Senhor Jesus a todos e uma boa tarde. Vamos ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 12. A epígrafe da mensagem, a mudança para fora do muro e o símbolo do cativeiro da dispersação. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvido para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Amém, meus irmãos? Aqui está o mistério da palavra. Aqui está o mistério da palavra, meus irmãos, que quando que Deus se refere de pessoas cegas, de pessoas que não vê, de pessoas que não ouvem, por causa que diz que é casa rebelde, porque são pessoas, meus irmãos, que não ouvem. O nosso Deus, ele usa os profetas, ele usa os pregadores, ele usa o pastor, ele usa o presbítero, ele usa o diácono, usa o ministro, evangelista, todos esses ele usa, para a pessoa dar ouvido à palavra do Senhor Jesus. Se tem um olho, nós temos que ver o que acontece pela palavra de Deus, para ver, para enxergar o caminho da justiça. E, por exemplo, se nós somos, aleluia, louvado e agradecido para ouvir, nós temos que ouvir a voz de Deus falar conosco. Porque a voz de Deus para falar conosco é quando a palavra é pregada. Mas tem muitos que são, aleluia, eles enxergam, mas não querem enxergar. Tem muitos que ouvem, mas não querem ouvir a verdade, porque a verdade ela liberta. Então a pessoa, aleluia, Satanás, ele faz com que a pessoa fique cego e surdo para não ouvir a palavra de Deus, para não ouvir, aleluia, a verdadeira palavra que ensina o caminho da justiça na presença de Deus. Muitos se fazem cegos. Muitos se fazem surdo e até mudo. Porque não são capazes, muitos pregadores se fazem de mudo, sabe por quê? Porque eles gostam de massagear o ego, de passar a mão por cima da verdade, entendeu? Eles não gostam de pregar a verdade. Eles se fazem de mudo, não abrem a boca para falar aquilo que é da parte do Senhor, falar contra o pecado, falar contra a fornicação, falar contra o adultério, falar contra, aleluia, o latrocínio, falar contra, louvado e engrandecido, aquilo que abomina, aquilo que entristece o coração de Deus. Tem muitos cegos, muitos surdos. E são casa rebelde, nós somos chamados, como disse o apóstolo Paulo, nós somos casa espiritual, mas no momento, às vezes, nós seremos casa rebelde, que não querem ouvir nem pregar a palavra do Senhor. Tem muito que tem vergonha de pregar a palavra como que ela é. Não é assim que Deus quer. Porque aquele que se envergonhar de mim, diz o Senhor, naquele dia ele vai se envergonhar diante dos seus anjos. Ele vai envergonhar nós. Ele vai se envergonhar por causa da nossa impiedade, da nossa negligência, da nossa rebeldia. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é poder. Só que ninguém quer dar ouvido à palavra de Deus. Ninguém quer dar ouvido. Às vezes a palavra está sendo pregada, que esse pregador é muito sagrado, não gosta de ouvir, então você não ouve a palavra de Deus. Você é um rebelde desobediente diante de Deus. A rebeldia faz com que a pessoa perde as bênçãos, perde a salvação. Entendeu? Há pessoas que enxergam. Amém? Deus que abençoe a paz do Senhor Jesus.